Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos para mais um programa Interconexão Brasil. O tema de hoje é Educação Técnica no Brasil. E eu começo apresentando o nosso convidado, o professor Giovanni Azevedo, professor da UFMG, engenheiro de formação, com mestrado e doutorado também na área de engenharia. E hoje é professor do Colégio Técnico da Universidade Federal. Bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, professor. Prazer todo meu. E discutir um tema da maior relevância, porque nós temos hoje dois modelos, dois pilares de ensino. O ensino acadêmico, que foi implantado ainda na colônia e se desenvolveu na época do Império. Esse era destinado propriamente às elites, com destaque ao direito, onde se formavam os governantes do poder executivo, legislativo e judiciário, e um outro sistema que seria o ensino técnico, que ficou esquecido. Ele basicamente começa a ser desenvolvido na década de 1940, na presidência de Getúlio Vargas, na medida em que a industrialização se desenvolvia, era necessário nós formarmos a mão de obra necessária propriamente para a indústria, para o setor de serviços e para o setor primário, tão importantes ao nível da economia. E hoje nós temos como referência o Sistema S, tivemos depois os Cefetes, os colégios técnicos nas universidades federais e, ultimamente, os institutos federais de ensino profissionalizante, né? Ao mesmo tempo, nós temos a implantação de uma nova cadeia que envolve o ensino médio, o ensino superior e já temos também mestrados profissionalizantes que se desenvolvem pelo Brasil todo. Professor, que balanço fazer exatamente do desenvolvimento do ensino técnico no Brasil? Bom, o ensino técnico hoje, né, ele pode ser compreendido de uma maneira mais abrangente do que era antes. Ou seja, antes se preocupava em qualificar pessoal com treinamento para operariado, um técnico de nível médio e também profissionais de engenharia, né? Hoje fica mais difícil estabelecer diferenças tão gritantes quanto era antes. Ou seja, você tem uma evolução em todos os níveis, né? Especialmente no ensino técnico, que é o profissionalizante de nível médio, onde esses futuros profissionais têm uma formação mais abrangente, mais completa do que era dada antes, né? Sim. Então você tem facetas da questão acadêmica e também tem facetas que são mais voltadas para uma aplicação profissional mais imediata. Por que se retardou tanto o desenvolvimento do ensino técnico e se demorou tanto a reconhecer a sua importância, professor? Bom, a gente acha que muitas vezes essa questão está atrelada à indústria e ao crescimento econômico de um país, né? Muitas vezes, alguns momentos, alguns estágios da evolução daquele país, elas ficam bem conectadas a uma expansão industrial, né? Uma expansão até do comércio e de serviços que requerem profissionais para ocupar essas vagas. Então, isso hoje está muito nítido, está bem claro hoje, que o Brasil ele precisa de mais profissionais qualificados, as escolas estão atendendo, mas ainda há muito que se fazer nesse aspecto. Perfeito. E esse também é um setor extremamente importante para dar emprego aos jovens e também para garantir a mobilidade social, né? Que panorama que nós podemos fazer hoje do ensino técnico no Brasil? Bom, hoje pode-se perceber que o ensino técnico ele conseguiu atingir um patamar ligeiramente superior ao que tinha nos anos 70, por exemplo. Sim. Que não só pelo ingresso desses técnicos, também no ensino superior, porque as pessoas têm pretensões posteriores, né, de não apenas trabalhar numa função específica e depois agregar conhecimento e talvez até mudar de funções e ter algum tipo de ascensão. Então você consegue hoje profissionais, né, que têm essa vinculação forte com o ensino técnico, que conseguem atuar em empresas ou ser mesmo empreendedores, montar e desenvolver negócios próprios, exatamente, com esse conhecimento e depois eles persistem na questão do conhecimento de continuar estudando, né? E é um ciclo que se realimenta. Sim. A valorização e a política de estímulo ao desenvolvimento do ensino técnico e depois também tecnológico na universidade é uma política de governo ou já virou uma política de Estado, professor? Quer dizer, não vai haver mais reviravolta, nós vamos continuar daqui para frente valorizando cada vez mais esse ensino. Qual a sua avaliação? Bom, nós que lidamos no meio, gostaríamos que fosse uma política
de Estado, que estivesse consolidada e que não fosse necessário passar por modificações muito significativas. Ou seja, o que a gente percebeu é que há governos e governos. Em alguns momentos, uma ênfase maior é dada para o ensino profissionalizante, para as escolas técnicas, para uma expansão da rede de ensino nacional, que hoje já está se constituindo uma rede bem abrangente mesmo, né? Mas isso, às vezes, depende muito do incentivo momentâneo de questões políticas mesmo, né? A gente espera que essa tendência seja uma tendência contínua e agora progressiva. Que avaliação podemos fazer do ensino técnico ao nível médio? O senhor atua num colégio técnico ligado ao UFMG. Que avaliação se faz? É muito diferenciado esse ensino ou ele tem uma certa padronização, certa semelhança, professor? Bom, assim, se eu for pensar em termos de escolas técnicas, colégios técnicos e outras instituições que trabalham nesse meio, existem algumas diferenças, né? Por exemplo, as escolas vinculadas às universidades têm o enfoque do ensino profissional, mas inserido no meio acadêmico, né? Então é praticamente impossível você extrair o aluno daquele ambiente, daquele universo, né? E colocá-lo concentrado apenas em questões técnicas muito objetivas. Então eles têm essas pontes que são conexões com outros níveis de formação, com outras escolas, né? Com outras áreas de conhecimento. E tem algumas escolas que conseguem ser mais objetivas, formar um profissional para atender uma determinada demanda de mercado, às vezes uma demanda regional, né? A gente pode citar polos petroquímicos, polos metalúrgicos, polos de indústria automotiva, né? Sim. Que assim, já tem um interesse bem de foco estabelecido. Claro. Outros nem tanto. Eles pretendem, eles têm pretensões de certa forma, ramificar. Perfeito. Esse aluno do Coltec, ele vai exatamente para a universidade, praticamente? Ou ele já vai imediatamente para o mercado de trabalho? Eu diria que é uma divisão, né? Porque, como a gente tem um contato com eles posterior, você percebe que muitos deles ingressam no UFMG, né? Por aquela convivência que tiveram, pelo desejo de estar naquela instituição. E como há um contato também com vários egressos, né, que estão em várias indústrias, que trabalham em empresas, que são empreendedores, você percebe que é uma divisão. Então eu posso dizer que boa parte vai cursar o nível superior e boa parte vai trabalhar por um bom período como técnico mesmo, utilizando aquela formação de nível médio, mas com uma aplicação profissional que garanta ele sustento, né, que garanta um pouco de ascensão social. Mas assim, eu poderia dizer que é uma divisão quase que de 50%. Perfeito. A principal rede de ensino técnico é exatamente o Sistema S? Olha, o Sistema S ele é muito grande, né? E evoluiu muito. Antes havia uma compreensão de que só se trabalharia questões de operariado, né? Seriam auxiliares de produção nos Senais, aqueles cursos antigos. Mas hoje você tem, no Senai, por exemplo, excelentes cursos em todos os níveis de ensino, né? E não só no Sistema S, como também você pode perceber que os institutos federais também têm hoje uma gama enorme de cursos, de opções para os jovens, principalmente, né, pessoas na faixa de 16, 17, 18 anos, têm essa oportunidade de ingresso no mercado de trabalho com qualificação, com treinamento, mas com instrução, com formação crítica, com disciplinas de cunho humano também, e não apenas um direcionamento muito específico para a questão do trabalho. Perfeito. Uma certa combinação entre formação técnica e formação humanística. No segundo bloco, nós vamos dedicá-los ao ensino tecnológico que já ocorre e está sendo desenvolvido e implementado nas universidades do ensino superior. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta. O nosso tema é educação técnica no Brasil. No primeiro bloco nós fizemos um panorama geral da educação técnica, que se tornou uma política de governo e a expectativa é que vire uma política de Estado. Essa oferta se concentra na capital, mas também é extremamente localizada no interior do Brasil e do estado aqui de Minas Gerais, dando oportunidade a muitos jovens para ingressar no mercado de trabalho e ter exatamente mobilidade pessoal e social. Como está o ensino técnico nas universidades, professor? Bom, hoje existem ainda várias escolas que são chamadas de vinculadas, né? Mas elas não existiriam se fosse apenas para serem escolas técnicas. Um ponto de diferença importante é que essas escolas que estão dentro das universidades, elas cumprem também o papel de
preparar, de gerar conhecimento nesse campo específico, né? A vinculado, você chama essas escolas técnicas que estão dentro da universidade. Dentro das universidades. Então, Perfeito. era um grande número de escolas, né? Agora aconteceu um refluxo, que é o seguinte: com a criação dos Institutos Federais de Educação, algumas escolas que eram vinculadas às universidades preferiram ter uma autonomia, né, serem autarquias com maior liberdade mesmo, e hoje saíram daquele ambiente onde elas estavam localizadas, continuam existindo como escolas, mas hoje são institutos federais, né? Oferecem também outras modalidades, é como se fosse um crescimento, né? Mas ainda há um bom número de escolas técnicas que são vinculadas a universidades, né? Que vivem dentro das universidades e que têm seus laços não só com o próprio alunado delas, mas com o alunado das escolas de engenharia, por exemplo, ou de outros departamentos da universidade que tem esse fluxo entre uma e outra. Perfeito. Nós temos também uma novidade que é mais ou menos recente, a criação dos cursos tecnológicos. Em que medida, por exemplo, as universidades federais aderiram a essa nova modalidade de ensino? Bom, ainda há uma restrição nesse aspecto, né? O tecnólogo hoje é um profissional que está em fase de afirmação, né? São currículos mais enxutos, né? Semelhantes aos currículos superiores, entretanto são mais condensados. Mas à medida que as escolas vão formando, que as pessoas vão chegando, o que acontece é que o próprio mercado, a própria sociedade passa a compreender esse profissional e aceitar mais. Então hoje é mais fácil para um tecnólogo ter uma aceitação no mercado de trabalho do que algum tempo atrás. Mas eu acho que é um momento agora de afirmação ainda. Perfeito. Vindo para o campo das engenharias, até há pouco tempo nós tínhamos falta de engenheiro. Conseguimos suprir a demanda de mercado, professor? Não. Todos os estudos apontam que há um déficit enorme, né, que há uma grande demanda ainda por engenheiros. Um aspecto que é trabalhado em cima disso ultimamente é que as escolas de engenharia no Brasil inteiro estão tentando angariar estudantes, estão buscando pessoas, estão trabalhando em campanhas de conscientização, né, procurando os alunos do ensino médio, nas mais variadas regiões, estimulando que eles busquem os cursos de engenharia, né, porque existe uma demanda forte ainda e a quantidade instalada de escolas não corresponde ainda na sua execução final ao que o mercado, ao que o país, de certa forma, né, toda a sociedade está toda emaranhada, né, essa cadeia, ela precisa ainda de mais engenheiros. Sim. Até tempos atrás, o curso mais demandado era o curso de Direito. Hoje, o curso mais demandado é exatamente Administração e, em segundo lugar, Engenharia. Por que essa reviravolta? São duas preferências que claramente indicam, digamos, a continuidade e a valorização do ensino técnico por parte do estudante, professor? Essa continuação, né, essa perspectiva de continuidade, ela é muito forte hoje, né? Agora, o que é difícil sim, separar é a evolução ao longo dos anos. Sim. Né? Então hoje você pode perceber que é uma evolução contínua, mas essa demanda, essa procura, ela é alimentada para os jovens, principalmente, por aquilo que eles veem, que eles leem, que eles ouvem, né? Então digamos que é o respaldo da mídia. Então hoje é interessante que eles busquem uma solução que seja de ganho imediato, ou seja, perspectiva de emprego. Sim. Né? Então o jovem hoje, que faz um curso técnico ou que está nos cursos de engenharia, ele está ali dentro por vocação própria, claro, né? Mas muito por uma perspectiva de emprego, que claro, talvez em outro campo de interesse anterior ele não teria hoje, né? Então é uma questão de conjuntura nacional mesmo. O senhor diria que então essa preferência nesse momento é sazonal, mais do que uma tendência mais profunda? Sim, ela é sazonal, ela pode se estabelecer em definitivo, né? Porque há uma expansão da rede de ensino no Brasil, né? Então são mais escolas se instalando, né? Mas muitas escolas privadas também, não só a rede federal. Então ela pode se estabelecer de uma forma mais consistente. Mas hoje, o grande motivador mesmo é a perspectiva de trabalho, de emprego para esses alunos. Perfeito. Por que faltou engenheiro no mercado? As nossas escolas de engenharia eram insuficientes ou a demanda pela escola de engenharia era baixa, professor? Acho que as duas questões ela têm importância, têm peso nesse aspecto, né? Um ponto que a gente pode considerar é que há uma linha de crescimento acontecendo, né? Então, não vai ser possível absorver todo mundo no primeiro momento, né? Acho que esse boom, essa grande explosão, essa procura por esse determinado cargo, ela vai atingir um certo patamar de estabilidade no futuro, sim, mas em valores bem mais altos do que hoje. Então, a gente pode esperar um crescimento nessa busca por uns bons 15, 20 anos ainda, eu imagino.
Perfeito. Essa maior procura pela engenharia significa que os cursos de engenharias oferecidos no Brasil melhoraram também de qualidade? Bom, essa pergunta é interessante porque a gente tem que avaliar vários aspectos, né? Claro. O indivíduo hoje é diferente, o perfil do estudante é diferente, eles trabalham com tecnologias diferenciadas do que eram alguns anos atrás, né? Há uma exigência de conhecimentos paralelos, né, que são, digamos, circunvizinhos, né, que é a questão do domínio de línguas, domínio de ferramentas de informática. Isso o jovem hoje tem. Por outro lado, esses estudantes perdem um pouco na questão da análise, do cálculo, do projeto mesmo, que é uma questão muito forte na engenharia, porque eles têm ferramentas hoje, vários programas, né, de computador, etc., que auxiliam muito. São ferramentas úteis, mas algumas vezes o pensamento vai ficar um pouco prejudicado nessa história. Claro. E isso significa, prejudica em termos depois de criatividade, de desempenho no trabalho, quer dizer, o domínio das ferramentas estão adequadas. Talvez o domínio de outras competências é que haveria mais falha na qualificação desses jovens? Justamente. Então, essas competências, que são bem variadas, elas vão ser atingidas, né, ao longo do tempo, com enfoques que são momentâneos mesmo. Em determinados momentos é mais interessante para o aluno, né, para o estudante, ele ter determinado tipo de conhecimento. Depois vai haver uma adaptação àquilo que o mercado exige dele, né? Então o processo natural é que as pessoas vão se adequando ali. Sim, perfeito. No terceiro bloco nós vamos trabalhar a pesquisa também na área da engenharia e como que está e também a previsão de expansão do ensino técnico no Brasil nos próximos anos. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta. O nosso tema é educação técnica no Brasil. No primeiro bloco nós fizemos um panorama geral. No segundo bloco nós trabalhamos o ensino técnico propriamente dito, no ensino médio. O ensino tecnológico, é uma nova modalidade que se começa a oferecer no ensino superior. E entramos depois na análise das engenharias. Comparando o engenheiro formado no Brasil com o formado em outros países, que parâmetros nós podemos estabelecer em termos de qualidade, professor? Uhum. Bom, hoje o retorno que se tem é que realmente a qualidade ela é um ponto forte hoje dos nossos engenheiros. Sim. Né? É claro que existe uma certa heterogeneidade, né? Você tem escolas bem localizadas, em centros importantes e que tem já uma tradição consolidada, enquanto que tem outras regiões, outras escolas que estão em processo de crescimento ainda, né? Então você pode, de forma geral, né, atribuir um valor médio para esse engenheiro formado aqui. E hoje, comparando com outros países, com estudos que a gente vem acompanhando, né, é um processo de evolução e há demandas grandes, grandes, digamos, procura por engenheiros brasileiros. Né? Porque o brasileiro tem um aspecto interessante, além de todos que são relacionados ao estudo, que é a criatividade. Claro. Né? O estudante brasileiro, de forma geral, ele é capaz de gerar soluções para problemas que estão ali, mas pouco solucionados, digamos assim. Então a criatividade é um ponto forte desse nosso estudante. Né? A gente tinha muitas referências antes, na Alemanha, né, nos Estados Unidos, na França, que eram os tradicionais, com uma indústria muito desenvolvida. Né? E hoje o brasileiro ele não só trabalha aqui, como ele é procurado, ele é convidado muitas vezes, né, com salários atrativos, com condições boas, para exercer seu trabalho fora. Perfeito. Porque eles têm essa perspectiva de que vai ser um bom retorno para eles. Porque isso nós temos também hoje a expansão de empresas multinacionais que são brasileiras. Né? Então nós temos engenheiros formados no Brasil que estão atuando nessas empresas ou também em multinacionais estrangeiras, professor. Exatamente. Né? Esse crescimento, né? Essa capitalização que tem acontecido, ela é benéfica nesse aspecto também, de permitir que pessoas que estão estabelecidas aqui possam, em breve, no futuro muito próximo, né, ter, digamos, ramificações, expandir, né, com ideias, com produtos, com o próprio serviço. Então, hoje, esse profissional atua aqui, e não só o profissional, como empresas brasileiras começam a ocupar postos importantes em outros mercados. Perfeito. O ensino de pós-graduação, estrito senso, mestrado e doutorado, na área da engenharia, também é bem desenvolvido? Olha, esse é um dos pontos que mais
foi percebida a evolução nos últimos anos, né? Sim. Nos anos 80, no início dos anos 90, a pós-graduação não era tão incentivada. A ideia era se formar um engenheiro e o mercado de trabalho absorvê-lo de imediato. Claro. Né? Então, aquele estudante ele tinha um objetivo inicial, mais imediato, de simplesmente conseguir um emprego, né? Naquilo que seria a área de interesse dele. Hoje, é possível escolher entre fazer uma pós-graduação, entre ter inserção imediata no mercado, né? Investir um pouco mais na carreira acadêmica para depois devolver esse conhecimento para a sociedade. Então, a gente percebe hoje que a pós-graduação tem atraído muitos jovens, muitos estudantes, e há uma evolução bem latente nesse aspecto. Perfeito. E a pesquisa? Também é de alto nível na área de engenharia, professor? A pesquisa em engenharia, ela ocorre principalmente nas universidades mesmo, né? Principalmente nas universidades federais, né? As empresas, algumas vezes, elas vão procurar as escolas estabelecer algum tipo de laço para atender demandas específicas, né? Mas a pesquisa de engenharia que tem sido mais forte, ela tem sido na pós-graduação das escolas de engenharia, das universidades, né? E algumas vezes com parcerias já estabelecidas de início, né? São mestrados profissionais muitas vezes e são determinadas dissertações, determinadas teses que já têm como finalidade um produto específico, algo que possa ser aplicado por empresas ou, de certa forma, por uma gama maior de interessados. E os mestrados profissionais, que também é outro programa relativamente novo, deve ter 10, 12 anos que ele está sendo implementado. Ele é bem desenvolvido na área de engenharias, professor? Olha, ele está na fase inicial, né? Sim. A coisa tem acontecido, mas a velocidade ainda não é grande, né? Para citar um exemplo, o próprio Colégio Técnico agora está criando um mestrado profissional, né? Mas todo o processo de aprovação dentro das instâncias da UFMG é um processo lento, de muita discussão, né? E agora a coisa está sendo implementada aos poucos. Por que no Coltec e não exatamente na área de engenharia da universidade? Essa questão ela é até do ponto de vista de fixação institucional, né? Porque é interessante que haja esse tipo de trabalho, digamos assim, que vai transpor entre unidades, né? Então, é bem-vindo que várias unidades trabalhem, no caso do Colégio Técnico, por exemplo, associado à Escola de Engenharia, associado a outros departamentos da universidade, né? Nós temos inúmeros projetos lá com a Escola de Veterinária, com a Faculdade de Educação, com a Escola de Engenharia como um todo, né? Escola de Farmácia, poderia citar vários exemplos aqui. Sim. Né? Então, hoje, esse tipo de laço, esses braços abertos, eles são importantes para todas as unidades, né? São absorções de conhecimentos de um lado e de outro, e que acho que quem ganha no final é o conjunto. Perfeito. O senhor participa também de um grupo de pesquisa que envolve pesquisadores brasileiros e portugueses, né? Qual o propósito desse grupo? Bom, esse grupo se constituiu a partir de um trabalho que nós desenvolvemos aqui na UFMG e depois com contato. Que trabalho era esse? É um projeto que a gente tinha junto com a Escola de Engenharia, né, que está ativo ainda, chamado Inovende, que ele visava basicamente trabalhar a questão da inovação tecnológica, produção de conhecimento com estudantes do ensino médio, profissionalizante, do Colégio Técnico, de algumas escolas de Belo Horizonte também e da Escola de Engenharia. Sim. Então, eram grupos tutoriais. E nós começamos a participar de eventos e apresentar resultados. E num desses eventos, né, eu tive a oportunidade de contactar o pessoal da Universidade de Aveiro, em Portugal. Então, tinha uma pesquisadora lá, a doutoranda, que ela era psicóloga, trabalha na parte de educação de engenharia. E depois desses contatos, nós decidimos fazer uma pesquisa em conjunto, né? Então, nós colaboramos com uma parte do público-alvo, que seriam estudantes de engenharia aqui de Belo Horizonte, né? Eles fizeram a parte de estudo lá e se traçou um paralelo, né, de conduta, de comportamento entre estudantes do velho continente e do novo continente. Há muitas diferenças e semelhanças entre o estudante brasileiro de engenharia e o português? Algumas foram percebidas, mas é difícil estabelecer diferenças muito fortes, porque o mundo hoje é conectado. Sim. Né? Então, todo mundo fala um idioma central, que é o inglês, as ferramentas são semelhantes, mas tem características culturais, né, de formação que vêm desde o ensino fundamental, que vão propiciar essas variações de um perfil e de outro, né? Sim. Eu adiantando já, então o estudante brasileiro, né, ele foi identificado que ele tem um perfil mais voltado à compreensão dele, à questão auditiva. Sim. Eles gostam muito de discutir e de escutar. Enquanto o estudante português, nesse estudo específico, ele se mostrou mais conectado às questões da leitura, da percepção visual, né? Mas assim, as habilidades, competências traçadas são bem semelhantes.
Estamos no finalzinho do programa. Quer dizer que o ensino técnico no Brasil veio para ficar, professor? Veio para ficar, é uma porta de desenvolvimento para o país, para o jovem, né? Para que as pessoas tenham possibilidades de ascensão. E é uma mola mestre para o desenvolvimento, com certeza. Perfeito. Professor, queria agradecer muito sua presença, seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, uma grande oportunidade para o seu filho, sua filha, para o jovem também do interior, que quer exatamente ingressar no mercado de trabalho, ter uma perspectiva de vida e de mobilidade social. Ensino técnico, essa que é a palavra, ela vem responder às nossas necessidades de desenvolvimento, de emprego e de cidadania. E a você, telespectador que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.